Bom dia a todos. Meu nome é Claudio Sasaki. Eu sempre tive muita sorte, eu acho, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou descendente de japoneses. A educação sempre foi importante em casa, né? Acho que foi a forma que meus avós imigrantes do Japão encontraram de poder oferecer aos filhos uma forma de conseguir mudar naquela situação. Não sei se todo mundo sabe, mas a maioria dos imigrantes japoneses vieram para trabalhar na agricultura, como muitos imigrantes logo depois que a escravidão foi abolida no nosso país. Então, muitos deles vieram em condições quase que similares a uma escravidão, era uma escravidão com dívida. Então, assim, acho que foi a forma de sair daquela situação. Isso passou por meus pais, chegou em mim. Estudei em escolas particulares, tive a oportunidade de ir na escola pública, fiz faculdade na USP, depois eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para Stanford, na Califórnia, fiz um MBA, fiz um mestrado em educação, fui trabalhar em banco de investimentos como o Thiago, fiquei quase 10 anos, na época eu era vice-presidente de um banco americano, quando eu decidi que aquilo não fazia mais sentido para mim, e aí nesse momento eu estava procurando alguma coisa que desse mais significado ao que eu tinha aprendido. E eu sou filho de professor de escola pública, eu fui professor particular durante 7 anos, assim que eu me sustentei durante a faculdade. Então, para mim, alguma coisa que fizesse sentido, eu acho que qualquer solução, quando a gente pensa no nosso país, qualquer solução de país passa por como a gente educa nossos jovens. Né? Um dos grandes problemas, se não o maior, eu acho que essa distribuição desigual de uma educação de qualidade que a gente hoje tem no país. Então, vou passar os próximos minutos contando para vocês um pouco sobre o que a gente tem feito na GIC, o que a gente está fazendo para melhorar a educação do nosso país. Acho que isso antes de começar, né, eu sou pai de 3 crianças e acho que a história de como a GIC começou passa por aí, porque quando eu penso no momento em que eles terminarem a faculdade, se é que eles vão escolher fazer faculdade, 2030, 2035, com certeza vai ser um mundo completamente diferente do mundo quando eu me formei, com certeza, e de como ele é hoje. Né? Provavelmente, eles vão ter 20 carreiras. Obrigado. 20 carreiras, melhor. 20 carreiras e 10 vidas, 20 carreiras diferentes em torno de 10 vidas diferentes. A maioria dessas carreiras nem existe hoje. E quando eu penso no que a escola de hoje oferece para eles, né, que habilidades ou o que eles vão precisar saber e ter para poder ter sucesso nessas escolhas que eles fizerem, numa era onde o conhecimento ele se torna obsoleto tão rápido, né, então muito mais importante do que aprender a memorizar conteúdos é você aprender a aprender, você aprender a usar as informações que estão disponíveis, você aprender a associar coisas diferentes, esses dados que estão disponíveis e concluir coisas. É muito difícil imaginar que essa escola de hoje consegue atender essas necessidades, né? Porque, enfim, eu vou falar um pouco mais da escola. Essa escola de hoje, esse modelo, ele foi dimensionado, criado com um outro contexto. E foi isso que acho que deu origem ao que hoje a GIC é. E eu não sei se todo mundo tem dimensão, mas esse modelo educacional hoje ele não funciona no Brasil. A realidade é que o jovem não está aprendendo. O resumo do que está escrito aqui, vamos pegar ensino médio do país. De cada 2 jovens que começam, um não termina no nosso país. Ele fica no meio do caminho. Ou porque ele tem que trabalhar, ou porque, obviamente, a defasagem é tão grande que ele não consegue acompanhar. Ele não consegue, ele se desinteressa pelo que a escola hoje oferece para ele. E isso não é o pior. Dos 50% que terminam, só 10% dos que terminam aprendem um mínimo, não é acima, esperado de português e matemática. Essa é a realidade do nosso país. E, obviamente, isso tem impacto enorme isso que é o estudo do Banco Mundial. Mas, assim, um outro dado que eu queria trazer para vocês é, há 30 anos atrás, você precisava de 10 chineses para produzirem o que um brasileiro produzia. Hoje em dia, um chinês, a produtividade de uma pessoa na China é equivalente à produtividade de uma pessoa no Brasil. Isso porque o número de anos que um brasileiro passa na escola aumentou. Ou seja,
ou o mercado de trabalho ele não é suficiente, ele não dá condições para que uma pessoa mais educada consiga ser mais produtiva, ou os anos que o brasileiro está passando mais na escola, na verdade, não está servindo para nada. Esse é o nosso país. E assim, eu estava outro dia numa palestra do Ricardo Paes de Barros, e ele estava comentando que o problema não é nem só que a gente está ficando para trás, é a velocidade que a gente está andando. Porque hoje, a velocidade que a produtividade de um brasileiro cresce é menor do que a média dos países africanos. Então não é só olhar os 30 anos que passaram, né? Como é que vai ser o Brasil daqui a 30 anos? Que país é esse? Que país que a gente está construindo? Então por isso que eu digo que qualquer solução para o Brasil passa por educação. E tem inúmeras razões, né, para que isso esteja acontecendo. Quando a gente olha outros setores, onde a tecnologia, obviamente, é muito presente, ela transformou a forma que as coisas acontecem. Transporte, comunicação, e aí a gente chega na educação. Essa é uma sala de mais ou menos 200 anos atrás e essa é uma sala hoje. E a gente vê que é praticamente o mesmo modelo com uma diferença, que antes talvez você tivesse menos alunos por sala, sendo que aqui você tem muito mais. E acho que esse é o primeiro grande problema, porque a gente tem um sistema educacional que foi criado numa época de revolução industrial, literalmente. Então a gente educa os nossos alunos, eles ficam todos, obviamente, enfileirados, olhando para frente. Você tem uma pessoa que, em tese, é o detentor do conhecimento, que na época realmente era, mas hoje em dia a gente está falando tanto de mobilidade celular, a informação está disponível para todo mundo, né? Mas você tem esse modelo onde você tem uma autoridade que tem, em tese, deteria o conhecimento, as pessoas ficam enfileiradas olhando, obviamente ninguém pode questionar, porque se questionar ou se atrapalhar vai para a diretoria, né? Então a gente tolhe alguns comportamentos que depois, quando o jovem vai para o mercado de trabalho, é exatamente o que é esperado dele, não é? Você tem que ter capacidade de criticar, você tem que ter raciocínio lógico, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber se comunicar, você tem que saber estruturar as suas ideias, você tem que saber inovar, você tem que ser criativo, mas esse modelo, ele não incentiva isso. E não é só o pior, a gente educa, a gente tem intervalos, aulas em intervalos de 45 minutos, toca o sinal quando é para mudar, a gente educa os nossos alunos, a gente agrupa eles em batches, né, eu brinco, cujo critério para esse agrupamento é a data de fabricação, que não tem nada a ver com a forma que as pessoas aprendem. E esse modelo, além de não estar funcionando, ele tem um grande problema, que é a gente classifica os alunos ou as pessoas segundo um único critério de inteligência, que são aqueles que se adaptam a esse modelo e os que não se adaptam. A gente acha que quem se adapta são os educados versus não educados, ou os inteligentes ou não inteligentes. E o grande problema é que tem uma geração de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que cresce achando que não são tão brilhantes assim, quando no fundo eles são brilhantes. Quantos de vocês não conhecem, talvez muitos aqui, são pessoas que são brilhantes, são inteligentíssimos, mas que por algum motivo eles não se encaixam nesse modelo. Porque esse modelo trata todo mundo como se todo mundo aprendesse da mesma forma, o que não é verdade. As pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. E o resultado disso é que a gente tem esse sistema onde a gente trata todo mundo da mesma forma, de novo, apesar das pessoas serem diferentes. E acho que é nesse contexto que surge a Geek, né? E eu gosto de fazer uma provocação, porque ninguém aqui, quem aqui tem filhos? Ninguém aqui mandaria um filho para um hospital do século XIX. Eu duvido que alguém aqui voaria com seu filho num dirigido do século XIX. Mas a gente manda os nossos jovens para a escola do século XIX. Essa é a realidade. E acho que é nesse contexto que surge a Geek. Antes de entrar nesse caso, a Geek é uma empresa de educação que usa tecnologia para personalizar o processo de aprendizado. Por quê? A gente parte do princípio que as pessoas são diferentes, aprendem de formas diferentes. Só que esse sistema, como a gente tem hoje, ele trata todo mundo da mesma forma. O professor dá a mesma aula do mesmo jeito, na mesma sequência, no mesmo nível de dificuldade, para todo mundo, mesmo sabendo que as pessoas são diferentes. Então, o que a gente viu foi a possibilidade de usar a tecnologia para inverter o processo. Em vez de focar no professor como o transmissor do conhecimento ou no material didático, naquela sequência que foi criada, a gente usa a tecnologia para inverter o processo. E aí a gente foca no aluno e no aprendizado. Então, em vez de um aluno ter que se adaptar àquele professor ou ao livro,
A gente quebra esse conteúdo, e aí é o conteúdo que se adapta à forma que cada pessoa aprende melhor. Obviamente que é um desafio do ponto de vista de produto, de tecnologia, gigantesco. Quando a gente começou, não existia alguém fazendo isso que a gente pudesse se espelhar ou copiar. E acho que foi esse o grande, talvez o grande desafio inicial, mas, por outro lado, a ignorância nos proporcionou também a liberdade de criar coisas completamente diferentes. E aí, como é que isso funciona na prática? Vou pegar um estudo de caso. É uma aluna que passou pela gente, Pernambuco, de escola pública, palavras dela, dedicada, mais desmotivada com a escola, boas notas, mais problemas com matemática. Que eu acho que é muito sintomático do que a gente vê por aí. E, obviamente, que o problema que a gente está falando aqui não é ter educação de qualidade. A gente tem no Brasil centros de excelência de educação de qualidade. O desafio é como é que você escala, como é que você disponibiliza isso para uma base, onde, num país onde 85, mais ou menos, por cento dos jovens estão em escola pública. Quem tem condições de pagar uma boa escola particular, onde você tenha um atendimento mais personalizado, escolas com menos alunos por sala, professores mais qualificados, ótimo. Mas e a grande maioria do Brasil, que é o que a gente está falando aqui, não tem condições de pagar por isso, como é que faz? Não tem solução. E é esse problema que a gente tem que resolver. Então, quando ela é uma aluna de ensino médio, tá? Então, quando ela entra na nossa plataforma, vamos falar aqui no caso do Enem especificamente, que é talvez a grande porta de entrada hoje, não só para as faculdades públicas, mas também para cursos técnicos profissionalizantes via Pronatec. Né? A gente sabe que dos jovens que se formam no ensino médio, mais ou menos 15, 17% vão para a faculdade, então é uma minoria. A grande maioria não tem essa opção. Então, quando ele entra na nossa plataforma, ele faz um diagnóstico inicial com questões modelo Enem. E aí acho que está uma primeira grande... A gente desenvolveu uma tecnologia preditiva, onde quando o aluno faz a nossa prova, a gente consegue estimar na hora, ele recebe um relatório personalizado em tempo real, que diz que nota ele tiraria no Enem com o que ele sabe hoje. Com essa nota, então, ele consegue já ver na hora que faculdades que ele conseguiria entrar ou não. E o mais importante, a gente monta um plano de estudos para ele, personalizado, para que ele consiga se preparar para conseguir entrar na faculdade que ele quer. E aí a gente, automaticamente, a gente tem uma biblioteca gigantesca de conteúdos, a gente puxa esse conteúdo que faça sentido para esse aluno, e a gente já monta um plano de estudos para ele, com base nessas lacunas que a gente identificou dele. E aí é uma combinação de videoaulas, de exercícios, de texto. E aqui acho que é o primeiro grande aspecto da personalização. Né? Tem pessoas que aprendem melhor com vídeo, tem pessoas que aprendem melhor com texto, tem pessoas que preferem fazer exercício antes de ver o conteúdo, tem pessoas que preferem ver todo o conteúdo antes de começar a fazer exercício. E aí, vou comentar um pouco depois, mas à medida que a pessoa vai usando a plataforma, a gente vai coletando esses dados, a gente vai entendendo como esse aluno aprende, e aí o plano de estudos dele vai se modificando à medida que ele vai estudando mais. E o que eu queria mostrar aqui, imagina que isso é uma matriz curricular com assuntos que esse aluno deveria aprender, dominar ao longo da vida escolar dele. E, obviamente que cada um de nós tem lacunas diferentes, coisas que a gente não aprendeu. E aqui que é um pouco, acho que, da beleza do uso da tecnologia. É uma combinação das lacunas que cada um de nós tem e dos pré-requisitos que a gente deveria ter aprendido para entender aquele assunto, que ajudam, então, a dar essa informação para a gente montar uma sequência que seja personalizada para cada aluno. Então, vou dar um exemplo básico. A gente aprendeu, estatisticamente falando, 100% dos alunos que não aprenderam porcentagem, o problema dele não é em porcentagem, esse aluno não aprendeu fração, garanto para você. Se ele tem condições de pagar um bom professor, bom, na escola a gente fala, ele não tem solução, porque a escola nunca volta, a escola sempre anda para frente. Né? Então, se ele não aprendeu, ficou para trás. Se ele consegue pagar um bom professor particular que consiga fazer esse diagnóstico e voltar ele, então, até fração, e a partir de fração, montar um plano de estudos para ele, ótimo. Quem tem condições de fazer isso no Brasil? Pouca gente. Então, o que a gente faz? A gente volta esse aluno até fração e, a partir de fração, monta um plano de estudos que seja personalizado para ele, com base nas lacunas que ele tem. E, como eu falei, a beleza disso, da tecnologia, é que quanto mais ele estuda, mais a gente aprende sobre como esse aluno aprende, mais personalizado vai ficando o plano de estudos dele. E aqui a gente fecha o ciclo. Então, a gente dá a devolutiva para esse aluno,
E em tempo real ele vai sabendo como é que ele foi melhorando e o que ele vai aprendendo ou não. E as coisas que ele não vão aprendendo, elas vão sendo trazidas para o plano de estudos dele. Pegar o caso dela, que obviamente infelizmente, aliás, não é a regra, é a exceção. Por falando em português claro, ela literalmente sentou a bunda na cadeira e fez o que a gente tinha recomendado para ela fazer. 9 planos de estudo depois, a nota dela foi de 483 para 871, que é assim, o resultado final, ela entrou numa faculdade de medicina pública, ela ficou feliz, obviamente a família dela ficou feliz, os professores ficaram felizes e a gente ficou feliz. Infelizmente, esse não é, como eu falei, não é a regra, é a exceção. Mas a gente vê por aquele exemplo que o problema não é uma questão de potencial, é uma questão de acesso. Por isso que para nós, na Geek, acesso é fundamental, tem que ser escalável, não dá para ser um privilégio de poucos. Por isso que o nosso modelo de negócio é para cada escola particular que compra, a gente oferece para uma escola pública de graça, é uma forma de conseguir chegar no aluno da escola pública. Nos últimos 18 meses, nós tivemos 5 milhões de usuários únicos por todo o país. A gente tem parcerias com 22 secretarias estaduais de educação. É a única plataforma credenciada pelo MEC que tem essa tecnologia, essa inteligência. Um pouco do perfil dos nossos alunos, né? São mais de 20 mil escolas pelo Brasil. Tem alguém estudando com a Geek. Todos os estados, a gente está em 86% dos municípios do Brasil tem alguém estudando com a Geek, a grande maioria são alunos da rede pública. A gente está em 78% dos municípios com o pior IDH do país. E o desafio é gigantesco. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma escala de 1 a 4. 4 é o aluno que tem domínio total sobre aquele assunto. 1 é o aluno que está completamente abaixo daquilo que é esperado para aquele determinado assunto. 76% dos alunos que chegam na gente e começam em nível 1. Essa é a realidade, e de novo, se a gente tem uma base tão grande, essa é a realidade do país que a gente está falando. Esse é o resultado desse sistema educacional que eu estou dizendo que não funciona. Esse é o dado que a gente tem mais orgulho, que é o tempo médio por acesso de um aluno na nossa plataforma de 2 horas e 31 minutos. Para quem trabalha com ensino à distância sabe o desafio que é você conseguir reter o aluno ali por tanto tempo. Resultado, para cada aula assistida na nossa plataforma, a gente aumenta na média 1,6 pontos na escala Enem desse aluno. Então, pensa assim, o aluno que assiste 100 aulas com a gente, ele está aumentando em 160 pontos na nota final dele. É uma série de reconhecimentos, mas eu queria destacar um. A gente é uma empresa do Sistema B, não sei para quem conhece, mas é um conjunto de critérios que uma empresa tem que qualificar para receber essa certificação, que não é só o resultado econômico, mas é o impacto ambiental e social também. Então, eu posso dizer que o nosso sonho não é ser a melhor empresa de educação do mundo, é ser a melhor empresa de educação para o mundo, e acho que isso se reflete no nosso modelo de negócios, no tipo de pessoa que a gente atrai para trabalhar com a gente. E, por último, eu só queria fechar. A gente mora num país onde, infelizmente, os pequenos delitos, eles não são só tolerados, mas como as pessoas se vangloriam. Né? A gente quando eu fui morar nos Estados Unidos, acho que o maior choque que eu tive é assim, aqui no Brasil, a gente tem a lei do mínimo esforço. Né? O brasileiro, se você é bom em alguma coisa, o incentivo é para que você faça menos. Né? Pô, você já sabe esse assunto, não precisa estudar tanto. Estuda o mínimo para passar, é o mínimo para passar. E o mínimo para passar que a gente acostuma, ou é incentivado na escola, obviamente depois quando a gente vai para o mercado de trabalho também é assim. Né? E quando eu fui para os Estados Unidos, foi um choque para mim, porque era ao contrário. O aluno que tem um talento em alguma coisa, não só ele é incentivado a se desenvolver, como ele é cobrado, ele tem uma responsabilidade maior. É como se ele tivesse que justificar esse talento que lhe foi dado. Então, o que acontece? O cara que tem um talento para alguma coisa, ele é incentivado a ir além. E a grande diferença que isso traz é que, enquanto aqui a gente é nivelado por baixo, lá você é nivelado por cima. Porque o cara que já tem muito talento, se ele se esforçar mais, ele acredita que ele vai ser ainda melhor. Então, para quem não tem tanta facilidade, a tua referência é sempre muito alta. Isso faz com que todo mundo queira ser melhor. E como eu estava falando, a gente mora nesse país onde, infelizmente, os pequenos delitos eles são tolerados. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, não é só português e matemática.
Eu acho que é uma educação de valores. Eu acho que a gente precisa, um projeto de país, ele passa por educação no sentido mais amplo. Começa pelo básico, que a gente ainda não tem, mas ele anda junto com essa educação por valores, que eu acho que às vezes não é tão dita, mas é tão importante quanto, se não for mais importante. Então, eu lembro que no começo, quando a gente começou a Geek, a gente foi muito provocado a fazer Geek fora do Brasil. Né? Poxa, por que você não vai para o Vale do Silício? Você estudou lá, tem investidores de risco, tem ecossistema que é favorável, você tem escolas com infraestrutura, você tem um professor mais qualificado. E eu acho que essa foi a principal decisão que a gente tomou, que era, a gente queria fazer aqui no Brasil, por brasileiros, para brasileiros. Tem um ditado chinês que diz que se cada pessoa, né, limpar a sua calçada, o país fica limpo. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, limpando a nossa calçada. Obrigado.